Sempre que a gente começa uma live, a gente fica falando com a gente mesmo, né? Olá, tudo bem? Acabei de falar aqui, pessoal, que sempre que a gente começa uma live, é como se a gente estivesse falando com a gente mesmo, né? Primeiro dizer que é uma alegria, enquanto a nossa convidada entra, estar aqui nas redes sociais do Senac Piauí, que investe tanto em qualificação na jornada das pessoas e que se mostra tão disposto, né? Se mostra tão comprometido com isso em qualquer cenário, né? Começou uma oferta de cursos remotos ainda no comecinho de abril, quando todas aquelas medidas foram adotadas, e aí começou aí a atender quase 1.000 alunos que já estavam com cursos em andamento, né? Deixa eu ver se a Luciana entra. E quando esses cursos começaram a rodar, os alunos começaram a se manifestar nas redes sociais do Senac. Eles mostram o quanto que eles estão felizes com essa atitude do Senac, no sentido de fazer uma oferta de curso remoto. É muito interessante e muito importante, né? Vem oferta remota, deixa a Lu entrar. Ela é super importante, mas ela foi desafiadora no Brasil para todas as escolas, né? E aí é interessante porque... Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem, Maia? Tudo bem para todo mundo? Eu estava aqui conversando com o pessoal antes de você entrar, dizendo que o compromisso do Senac com as pessoas, agradecendo estar nas redes do Senac Piauí, tendo o prazer de conversar com você. A Luciana Castelo Branco Nossa, é uma eu fico grata. psicóloga. Deixa eu apresentar direito a nossa convidada. A Luciana Castelo Branco é psicóloga, da psicologia clínica, mas ela atuou durante muito tempo com atletas de alta performance, tanto ligado ao MMA, como a atletas da Seleção Brasileira de Judô e outros atletas. Então, ela focou durante muito tempo em auxiliar esses profissionais para performar diante do desafio dos desafios que eram muitos, né? Quando você tem que performar, você é o desafio, o teu adversário, quando se trata de atleta, é o teu desafio, o contexto é o desafio, tudo que orbita em torno daquela competição torna-se um desafio, na verdade. E a gente convidou a Luciana Castelo Branco, eu tive o prazer de conhecer a Luciana Castelo Branco num curso de escola de líderes, onde ela é simplesmente fantástica, porque ela pega toda a experiência dela, né, em várias atuações, eu citei só aqui uma, e ela faz com que a gente se desafie e a gente se olhe diante do espelho e faça várias perguntas, e que a gente se reconheça, né? E é incrível isso. E eu acho que a gente está num momento da gente se reconhecer, da gente, inclusive, reconhecer as oportunidades, muitas que já estavam aí e a gente um pouco não aproveitava, não enxergava, por vários motivos. Não é aqui um juízo, não é um julgamento, mas é a zona de conforto que a gente fica habituado mesmo. E aí, quando você entrou, Lu, eu estava aqui conversando com as pessoas, agradecendo estar nas redes do Senac Piauí, dizendo como é importante o Senac Piauí, apesar de ser desafiador para a educação brasileira, está fazendo oferta de cursos remotos. Começou com quase 1.000 alunos com cursos em andamento e agora passa a fortalecer essa oferta e está aí remodelando esse negócio que tem quase 100 anos de experiência. O Senac é nacional, né? Olha a responsabilidade disso, olha quanta coisa o Senac já viveu ao longo desses quase 100 anos, né? O próprio Senac Piauí tem mais de 70 anos, né? Então, assim, são profissionais muito experientes e que estão prontos para topar esse desafio com os alunos, com os gestores, com as empresas, com todos os stakeholders, né? Tudo que orbita em torno do Senac, fornecedores, com todo mundo, para fazer a vida rodar e a gente continuar planejando a vida, não é isso, Lu? Agora eu vou deixar você falar. É isso sim. Nossa, Bem-vinda! eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês.
de estar aqui com você, Maia, para falar com todo mundo, né? Com o pessoal do Senac, para que a gente possa ajudar um pouquinho, né? Nesse período de quarentena. Sim. E eu sei que é um período delicado para muita gente, né? Como você está falando, para a educação foi muito delicado, né? Inclusive, meu esposo é professor de universidade aqui em Brasília e ele começou a dar aula remoto também. E ele nunca tinha dado aula remoto, né? Então, nos É primeiros dias, delicioso, né? É a muito gente, bom. a gente que já trabalha com isso há muito tempo, a gente sentiu mais pelos outros do que até pela gente mesmo, né? Então, como vários anos eu já atendo os atletas que moram nos Estados Unidos, Canadá, outros países, a gente já se acostuma com essa questão da internet, da videoconferência, né? Já era algo bem comum no mundo dos negócios, no mundo da psicologia esportiva, porque os atletas viajam muito, né? No entanto, no dia a dia das pessoas que trabalham numa empresa, que trabalham com a educação, a, a internet era Ainda mais uma não era uma ferramenta realidade. complementar. E esse desafio do curso remoto, na verdade, Luciana, ele é só um desafio, né? Tanto que o nosso tema é muito abrangente. O tema da Sim. nossa live aqui nas redes sociais do Senac é a flexibilidade para ressignificar a vida e o trabalho e seguir em frente em tempos de pandemia. Qual é a importância da flexibilidade, Lu, num momento como esse, em todos Nossa, os sentidos? é essencial a flexibilidade nesse momento, a flexibilidade mental, né? Ela é essencial para que você consiga passar por esse período e ter uma oportunidade na frente, né? Então, muitas pessoas acabaram que trancaram alguns cursos, diminuíram o seu ritmo de vida, ao invés de ter essa flexibilidade de se readaptar, né? A gente sabe que o ser humano, por que ele está no mundo até hoje, né? Por causa da readaptação. Então, nós nos adaptamos a uma imensa, a um imenso conjunto de possibilidades. Então, você vê o cara, a pessoa morando lá na neve, que chamam os esquimós, né? E vê outros morando lá no deserto. Então, assim, a nossa capacidade de readaptação é muito grande, né? Então, assim, muitas vezes a gente vive, né, com uma mente tão rígida, né? Ou com uma mente, como chama, até aquele livro que você me indicou e tudo, e a gente A arte da flexibilidade do a Paulo arte da Terris é flexibilidade. maravilhoso. Exato, acho que isso é importante a gente falar também dos livros que o pessoal pode ler nesse momento, né? E que pode ajudar também a, a ter uma melhor aprendizagem do que a gente está falando. Então, assim, a mente líquida, né, juntamente com a mente rígida, elas acabam dificultando essa flexibilidade. A rígida, como o próprio nome diz, você é muito duro, tem suas convicções, tem verdades absolutas, tem comportamentos incisivos, muitas vezes impositivos, porque você não tem aquela flexibilidade de olhar o outro ponto de vista, de estudar o outro ponto de vista. Você fica no seu momento ali e só quer as coisas muitas vezes do seu jeito. Já a mente líquida, como se diz, ela é uma mente onde a pessoa não se posiciona em nada, não liga para nada, não se compromete com nada, não quer se responsabilizar, né? Então acaba que as coisas passam por ela e ela não absorve, ela não tem um senso crítico daquilo ali, ela deixa tudo passar, ela fica meio que com a consciência anestesiada, né? Então hoje a gente vê os dois extremos, né? Então, uma vez que a gente parte para ter uma flexibilidade, uma mente flexível,
né? A gente passa a aceitar a realidade, enxergar a realidade e, assim, trabalhar e estudar novas formas de viver nesse contexto, né? Então, esse contexto hoje da pandemia, ele vem nos mostrar essa capacidade de readaptação, né? De flexibilidade, de ressignificação, né? A ressignificação, ela é bem importante, né? Ela é um dos fundamentos da minha formação como psicoterapeuta, que é a Gestalt terapia. Então, ressignificar é algo que precisamos fazer constantemente, né? Então, a partir do momento que a gente tem pontos de vista, convicções, valores, princípios, né? Que a gente vê que ao longo do tempo algumas coisas vão se modificando naturalmente, né? Umas é importante a gente mudar, outras não, né? Tem valores que a gente leva para a vida inteira, né? E quando a gente faz essa ressignificação, ou seja, interpreta de uma forma diferente aquilo que aconteceu com a gente no passado distante, no passado recente, e que obriga a gente sempre a se comportar daquela forma dura, rígida, uma vez que você ressignifica isso, você cria novas estratégias de aprendizagem, né? Você diminui o estresse, diminui a ansiedade, porque você começa a trabalhar em cima do que pode ser realizado. Faz sentido para vocês que eu estou falando? Eu estou falando muito, Pois é, o né? pessoal está aqui. Não, não, é importante. Daqui a pouco a gente vai partir para as perguntas, as pessoas já podem começar a fazer as perguntas. E é interessante o que você está falando, porque nós estamos num momento em que, por incrível que pareça, numa situação adversa, a gente está sendo desafiado a ser protagonista. E se a gente não tem essa flexibilidade de, como você disse, admitir o que somos e não somos, no sentido de dizer, eu não tenho isso, eu não posso isso, e dentro desse cenário, como que eu vou me movimentar para ressignificar o que está acontecendo, o meu trabalho, a minha vida. E aí eu acho que é uma oportunidade que poucos de nós temos no sentido de assumir esse protagonismo, né? Porque assim, a flexibilidade, como você bem disse, ela também vem de um repertório que é um repertório pessoal, emocional, que é cultural, que vem tudo. Você, para você, a flexibilidade é como você enxerga o mundo e como você se vê. Se você aceita ou não aceita, se você tem dificuldade ou não de mudar de ideia, se você é capaz de ouvir algo que não fazia sentido para você e depois você reconhecer, se você tem essa escuta ativa, porque quem tem flexibilidade tem toda a nossa admiração porque sabe ouvir, e quem escuta, que sabedoria que adquire, né? Essa capacidade de escutar. Eu misturei várias coisas aí porque eu acho que o protagonismo, veja, a liderança pessoal está diante de algo que a gente agora precisa assumir, e mesmo que nós não estivéssemos preparados de algum modo, o futuro do nosso trabalho, da nossa vida, definitivamente é a gente quem vai criar. Sempre foi assim, mas agora parece que o caminho foi se estreitando, não é, Lu? O caminho que, tipo assim, agora é você. A gente tem que ser o protagonista da nossa vida. E para ser protagonista, essa capacidade de ressignificar que você explicou tão bem é super importante. E para ressignificar, precisa ter essa flexibilidade que você explicou, não é? Com certeza. Hoje a gente vê que nesse período o que está acontecendo realmente é que as pessoas estão tendo a necessidade de se ressignificar, né? Para poder continuar trabalhando, para poder continuar estudando, continuar evoluindo, né? E a maioria de nós não tem essa escolha de querer ou não fazer. Você precisa seguir, né? Então a gente já sabe que em maio talvez voltem algumas coisas, a parte da educação provavelmente vai voltar em junho, né? No sentido de aulas presenciais.
em algumas partes do Brasil, é o que eu andei estudando, andei lendo, mas a gente não pode mais depender, né, de uma empresa, depender de outros protagonistas para que a gente se sustente, né? E aí chega essa liderança que você falou, de que a pessoa seja o protagonista da sua vida, que a pessoa comece a explorar os seus potenciais. E esse momento, ele nos mostra muito bem isso. E com isso vem todos os sentimentos, né? Então, com isso vem os sentimentos de medo, ansiedade, estresse, pânico, né? Prazer, né? Tem pessoas que já têm um nível de flexibilidade tão grande que estão vendo esse período como uma oportunidade de fazer outros projetos que no momento do trabalho, no dia a dia, na correria, não estavam conseguindo fazer. Né? Então, nesse E momento... vai enxergar de outro modo, né? Deixa eu só responder Exato. aqui. A Amy Siqueira, ela perguntou, alguém pode me falar o tema da live? Eu entrei aqui e não sabia. Flexibilidade. Primeiro, bem-vinda. Aliás, bem-vindo a todos. É uma alegria a gente poder estar falando com vocês. Façam perguntas, se coloquem. Aproveitem essa oportunidade. Muito obrigada por estarem aí do outro lado nos ouvindo, mas a gente não quer só que vocês escutem, a gente quer que vocês participem, porque a ideia é aproveitar a Luciana, que é uma psicóloga clínica, e que está conosco, e ela está falando, M. Siqueira, sobre flexibilidade para ressignificar a vida e o trabalho e seguir em frente em tempos de pandemia. Porque nós estamos nós fomos impactados por algo que não estava escrito em lugar nenhum, muito imprevisível, embora dentro da medicina preditiva, dentro de vários ramos que é possível rodar o preditivo, que é aquilo que prevê com base em dados e cenários o que está por vir, já se soubesse alguma coisa nesse sentido, mas não nesse nível de impacto mundial. Então, assim, as primeiras fases, eu lembro que a primeira, o home office, hoje eu estava falando com uma amiga minha, ela falou, ninguém falou que home office era assim, esqueceram de me avisar. E aí a gente ter flexibilidade para a gente se entender, entender o outro, entender o cenário, porque só com flexibilidade da gente desconstruir muitas coisas que antes pautavam a nossa atuação pessoal ou profissional, só com essa capacidade de desconstruir, é que a gente vai conseguir ressignificar. E é incrível, porque eu estou até criando um quadro agora, no novo formato do meu programa, que vai estrear dia 4 de maio, que é Welcome Tomorrow. E aí eu vou entrevistar vários profissionais que já estão rodando esse ressignificado da profissão deles. E já entenderam com mais facilidade, ou porque estão na área do essencial, o essencial chega muito mais forte, e a gente que não é médico, que não está atendendo em farmácias, em supermercados, dentro desse isolamento social, eu acho que o desafio também é a gente descobrir a nossa essência, né? Como profissional, como o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa reaprender. A gente já falava sobre isso, não era, Lu? A capacidade de aprender, reaprender, desaprender, esquecer. Então, a gente está falando sobre isso só para situar a M. Siqueira. Vão fazendo perguntas enquanto a Lu fala e eu vou mapeando aqui, tá bom? Então, essa sua fala ela é bem importante porque principalmente por essa desconstrução, né? Então, assim, às vezes a gente carrega um monte de coisa, um monte de crenças, um monte de conceitos, de autoconceitos, né? Que a gente fica lutando para provar aquilo ali o tempo todo. É o que a gente chama até de mindset fixo, né? De uma mentalidade fixa. Ou voltando para outra nomenclatura, como uma mente rígida, né? Então, quando a gente se depara com a situação dessa, que é novidade para todo mundo, né? Muitas coisas que antes eu acreditava que era o único caminho, a única forma de ser feliz, a única forma de dar certo, a única forma de ganhar dinheiro, a única forma que eu tinha estudado, que eu tinha me qualificado, né? Então a gente começa a quebrar isso,
a desconstruir, né? Todas essas crenças, esses pensamentos Qual é o taxativos. maior desafio, Lu, na hora de desconstruir isso que nos impede ou nos paralisa e que é necessário para a gente desenvolver essa flexibilidade para ressignificar a Sim, vida e o trabalho sim. nesse momento? É um Quem grande são os desafio. nossos monstrinhos? Quem são aqueles que dizem, você não vai conseguir, não vai dar certo? Fala um pouco dessas resistências que a gente tem e Sim, desses empecilhos, dessas pedras no meio do caminho. sim. Essas resistências, elas vêm muito da nossa criação, né? Então, da forma como a gente foi criado, do que nossos pais falavam, né? Então, assim, antigamente se falava, ah, não, só médico e advogado que ganha, médico, advogado e engenheiro, né? Que ganha dinheiro. Nenhuma outra profissão não ganha dinheiro. Então, às vezes os jovens ficavam, né? Com essa crença de que só iam ser bem-sucedidos na vida, só iam conseguir sustentar a sua família se tivesse uma dessas profissões, né? Então, as outras não existiriam, É né? verdade. Se todo mundo pensasse assim. E isso não é verdade, né? A gente vê que existem profissionais de todas as áreas e bem-sucedido em todas as áreas, né? Mas essa resistência faz com que você acredite que não é capaz de mudar isso, né? Então, são os pensamentos negativos, né? Que você vai estudar, aí vem um pensamento negativo. Não, isso aí não vai dar futuro, não. Vai fazer outra Está coisa. perdendo seu tempo, né? Você está perdendo seu tempo. Não, você lembra que sua mãe dizia que você era burra, que seu pai dizia que É, você não aprendia, que você só tirava nota baixa. é Então, não vai incrível fazer como vem isso de aí, uma não. linha do tempo, né? Eu acho interessante a forma como você fala, porque você, antes de entrar no presente e de nos ajudar a projetar esse futuro, você fala dessa linha do tempo que é o nosso passado, né? Sim, Porque quem somos, né? Na verdade, é o presente que foi escrito, né? E a gente está diante de uma oportunidade de escrever o futuro, e eu acho tão legal porque assim, felicidade, ela é coerência, né? A gente ter clareza de quem realmente a gente é, do que realmente nos move. Então essa é uma bússola super importante. Então eu acho também que é um momento da gente ser flexível com a gente mesmo e talvez perguntar o seguinte: essa bússola é coerente com quem eu realmente sou? Porque, assim, com tanto tempo de isolamento, com tantos cursos sendo postos, com tanta qualidade de conteúdo, gente, eu tenho certeza, é porque eu fico pensando nessa quantidade de lives. Alguém deve estar fazendo uma curadoria desse momento, dessas lives, desses conteúdos, desses webinars, de tudo que está sim. sendo posto, porque é uma história que está sendo escrita no sentido das pessoas serem alcançadas. E, para nosso assombro ou surpresa, nós estamos sendo alcançados por aquilo que a gente achava que nos afastava do mundo, que é a internet, que é o digital. Olha É isso, gente. verdade. Então, se a pessoa estiver fazendo uma curadoria, se tiver uma equipe, uma empresa fazendo curadoria disso tudo, uau, ela vai encontrar muita coisa. Porque eu acho que a gente precisa ter mais pessoas acordadas, mais pessoas Sim. despertas. E quanta qualidade a gente tem encontrado nesses conteúdos todos, né? Os meus amigos, eu e os amigos, a gente estava falando que a gente talvez fosse entrar na parte da turma que estava torcendo pelo achatamento da curva da live, junto com a do vídeo. E aí, Sim, é Lu, eu live queria que você demais, falasse um gente. pouco disso, Mas dessa oportunidade, porque a gente, imagina alguém chegar para você e dizer assim, que você tem que ter flexibilidade com tudo rodando, com o teu trabalho rodando, tua vida sim. rodando. Agora continua rodando, numa velocidade, inclusive, mais rápida para alguns, Sim. para os despertos, né? Para os acordados. Então, assim, acho que Então, tem mais gente pensando e tem que ter mais gente. mais reflexão, né? Autorreflexão, Exatamente, tem que ter né? mais gente acordada nessa E história as toda. pessoas que, como é que se diz? Esse é o momento de que todo mundo está refletindo, né? Quem eu sou, o que é que eu posso fazer melhor, quais minhas habilidades,
como eu posso me destacar nesse meio. Nossa, tantas informações, tantas lives, tanta coisa, tantos estímulos, né, pela internet. Mas a primeira coisa é você saber quem você é, né? Sim. E a partir do momento que eu sei quem eu sou, né, eu vou buscar exatamente aquilo que realmente eu tenho vocação para fazer, né? Aquilo que realmente eu vou fazer bem feito, aquilo que eu vou me dedicar, que eu vou ter uma motivação Que vai te genuína. engajar, né? Que vai ter a tua atenção plena, né? Exatamente, porque senão você vai começar a entrar em 1001 cursos, fazer 1001 coisas, não vai dar continuidade para nenhum e vai ficar frustrado, né? E essa frustração nesse momento, a pessoa vai sentir mais ainda, né? Na internet a gente vê essa questão das coisas serem muito rápidas, de ter o boom de informações, o boom de likes, né? Mas a gente não pode se impressionar com isso a primeiro momento. Isso deve ser uma consequência da continuidade de um trabalho bem feito, de um trabalho que realmente seja útil, que realmente ajude as pessoas, né? Então, isso tudo a pessoa tem que refletir, né? Como E o meu tem que ter trabalho... flexibilidade para mudar a si mesmo primeiro, porque se não muda a si Exato, mesmo, não vai conseguir mudar o mundo, não vai não vai, colaborar, né? não vai Colaborar colaborar, exato. para E vai esse ficar mundo mudar, né? perdido nesse meio, né? E de tantas informações e tanto bombardeio, né? Porque agora também, se você for ver, as pessoas que já utilizavam a internet, né, muitas vezes acaba que passa uma boa parte do tempo na internet para outras coisas, né? E o tempo passa também, né? Então, o nosso comportamento hoje com a internet, com o Instagram, com as redes sociais, né, com os cursos, a gente também precisa estabelecer uma rotina para isso, né? A rotina ela é super importante, porque a gente tem um mundo para reconstruir, gente. Não sei se vocês estão ligados nessa ideia. E assim, é uma coisa que é um impacto realmente global, né? Tipo assim, eu acho que a comunicação interna, a comunicação entre as pessoas, ao contrário do que se pensa nesse isolamento, ela ganhou uma relevância que é gigante. E aí eu acho que a qualidade desses diálogos sempre começa pela qualidade dos diálogos internos. Quais são as vozes que a gente está ouvindo? Qual é a Verdade. qualidade desses diálogos? Porque eu percebo, sabe, Lu, assim, que o que a gente está acessando agora é o que vai determinar como nós vamos, como e onde vamos estar e o que vamos sentir quando a gente puder voltar à normalidade. Porque falam do novo normal, né? Até uma expressão que está sendo muito gasta, Nossa, parece o assim, pós-verdade, quando surgiu nas universidades dos Estados Unidos, que falavam da pós-verdade, pós-verdade. Agora é o novo normal, né? Então, assim, acho tudo que é tempo de pensar, que tempo precioso que a gente tem de pensar, mesmo para quem está tendo um volume gigante de trabalho remoto, mas assim, é um tempo de pensar e de você se colocar, porque acho que essa flexibilidade não é uma coisa simples, vamos combinar, né? A gente está falando aqui, mas não é uma coisa simples. não é simples. Às vezes a própria pessoa tem dificuldade de identificar que é rígida em várias questões, né? Então, essa própria dificuldade de identificar vai fazer com que a pessoa demore a tomar atitudes diferentes, né? São pessoas que provavelmente nesse período estão produzindo bem menos, estão trabalhando bem menos, estão esperando a quarentena passar, né? Então, isso pode fazer com que essa pessoa se sinta mal, se sinta Não. deprimida, se sinta sem sentido, né? Aliás, psicólogos de plantão. Sim, Gente, entre as profissões do futuro, que já se mostra no presente já faz tempo, a psicologia e tudo ligado à saúde mental vai fazer isso. Ó.
a curva é ascendente, é Amém, impressionante. amém. Gente, porque assim, o que a gente Espero que sim. discutia ainda de modo muito... eu não sei dizer o modo com a palavra adequada, me falta uma palavra adequada, mas de modo talvez muito superficial ou muito cuidadoso, Tímido. porque é realmente delicado, aflorou nesse momento a questão da saúde mental, né? Veio com uma força, porque assim, imagina as pessoas enclausuradas, as mulheres dormindo com os seus agressores e passando mais tempo com eles, né? Você viu Pessoas que a que estão violência contra a sozinhas, mulher aumentou. Quer dizer, tá tudo muito exponencial, as coisas ficaram muito à flor da pele. A gente ficou muito amplifica muito. sensível. É tipo, sabe o que eu sinto assim, pessoal? Que é a hora da verdade. Em todos os sentidos, Porque é entendeu? muito fácil, né? A gente vê dentro da psicologia, essa questão da psicologia é importante você ter falado, muito legal, porque muitas vezes as pessoas ainda tinham uma resistência a cuidar da sua saúde mental, né? No Sim, entanto, colocava muito como essa questão, eu não tô maluco, eu não tô doido, que hoje devido à pandemia, observou-se uma questão de não tem nada a ver com eu tô doido, eu tô maluco, e sim é, com eu é. trabalhar a minha mente para que Você ela tem... trabalhe, Lu, você sabe que funcione a deixa eu meu dizer, favor. a gente está te ouvindo bem, mas a tua imagem, para mim, travou. Como que tá aí, pessoal? Não A imagem da Lu. travou para Para todo mim, mundo, para travou mim aqui aqui a tá imagem da normal. Lu. Para mim, Quer que eu travou, mas a gente saia está e te entre de ouvindo bem. novo? Você pode ir e voltar se você quiser, sem Tá, problema, para ver se sair melhora. para ver Aí se, eu vou ver se falando com o pessoal aqui. A tudo bem. Regina está falando que o pós-pandemia, no pós-pandemia o mundo não será mais o mesmo. As pessoas concordando, dizendo que é bom ouvir você. As pessoas perguntando quando vai retornar as aulas presenciais do Senac. Olha, a informação que se tem é que toda, toda oferta de educação privada, pública, profissional, como é o caso do Senac, né, que é a educação profissional, ela está sujeita essa oferta a medidas que são adotadas por prefeitos e governadores. Você sabe que no Brasil está sendo assim como na maior parte do mundo. Eles estão tendo autonomia, reconhecido legalmente para tomarem adotarem essas medidas. E o Senac está seguindo essas medidas, mas já existe um movimento no Brasil e no mundo de volta de um modo que não seja horizontal, que seja vertical. E aí isso tudo está sendo levado em conta pelo Senac para poder tomar todo o cuidado nessa volta, para voltar de modo seguro para os alunos, para os colaboradores, que são a grande razão da existência do Senac, né? Então, assim, mas nas próximas, hoje é sexta, na próxima semana já deve ter novidade em relação a isso. Eu li hoje que o governador Wellington Dias, na próxima segunda-feira, dia 27, já vai divulgar medidas diferentes das que já estão sendo adotadas há 2 semanas, e aí a gente vai ficar aguardando, viu, Isa? Só para você saber aqui. Deixa eu ver se a Lu voltou. Deixa eu ver se a Lu volta. O pessoal concordou que estava travando. Enquanto isso, eu vou aqui perguntando para vocês, respondendo essas perguntas, tá? Respondi a Isa. Deixa eu ver o que mais. Aí a Daline Farias falou o seguinte: podemos desenvolver essa mentalidade de mindset de crescimento como um fator importante na flexibilidade. Que importante que você falou, Daline. É isso mesmo. É isso mesmo. É a forma como a gente vê o mundo e as coisas que vai determinar a flexibilidade, né? Como um fator importante. Nossa, eu vou já comentar isso com a Lu aqui. Deixa eu ver se a Lu voltou. Tá aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Não, eu ainda não encontrei. Deixa eu ver se ela está aqui. Não, ainda não. Tá? Tem muita gente aqui participando, me enviando convite e tal, mas a Lu ainda não. Lu, se você entrou e eu não vi você, dá um oi aí, tá? E aí, deixa eu continuar falando com o pessoal aqui. Depois da Daline, que fez aquela observação super importante que a gente vai já comentar, né? Flexibilidade para ressignificar a vida e o trabalho e seguir em frente. A Alana respondeu ali a
Aluna, obrigada, Alana. O pessoal dando boa tarde. Flexibilidade na quarentena e os desafios do Senac com relação a isso são muitos, né? Não só do Senac, mas todo mundo, toda empresa, né, gente? De todos nós, né? E quanto mais você tem responsabilidades, maior é o desafio, né? Porque é muita coisa para orquestrar, na verdade, né? E aí, deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver se a Lu voltou. Voltando aqui para o comecinho, ver se eu encontro a Lu. Lua, não vi você ainda. A gente ainda tem 20 minutos de live, eu espero que ela volte logo. Pessoal dando boa tarde. Boa tarde, gente. É tão bom conversar com vocês. Muito bom. Deixa eu falar para vocês. Na próxima terça-feira, às 18 horas, eu vou conversar com um instrutor do Senac, mas professor de universidades também, para falar sobre o poder da gastronomia para resolver uma crise, para enfrentar uma crise. Você sabe que a gastronomia é um segmento que todos os segmentos foram afetados e impactados, mas a gastronomia ela tem uma capacidade de recuperação muito maior, né? Inclusive por conta das ferramentas, né? Dos aplicativos de entrega, enfim. Inclusive o Senac está super atento a isso. E aí, na próxima terça, dia 28, às 18 horas, eu vou estar aqui no Instagram do Senac Piauí, com o professor Luiz Marinho para falar sobre isso. Ele tem dicas preciosas, porque além de ser um instrutor de gastronomia fantástico, ele ainda é da área de gestão, então vai ser uma preciosidade. Você que conhece alguém que gosta de gastronomia, que é empreendedor nessa área, que faz curso nessa área, que tem interesse nessa área, e tem algumas regras que servem não só à gastronomia. Vai ser muito valioso esse momento com o professor, tá? Luiz Marinho, na próxima terça, anota aí, tá bom? Não esquece, acho que a Lu ainda está com problema de internet lá, para a gente poder aqui tá junto de novo, tá bom? Olha o poder da gastronomia para enfrentar uma crise, uma guerra. Poderosa mesmo, gastronomia. Quantas decisões foram tomadas ao redor de uma mesa, né? De paz e guerra, inclusive, né? De paz e guerra. E aí o pessoal, deixa eu voltar aqui para ver se tem mais perguntas aqui. Muita gente dando oi, dizendo que está assistindo. Gente, muito obrigada. Cola aqui no Senac, porque tem várias coisas interessantes. Aí o pessoal dizendo que quer fazer mais curso, perguntando se tem curso. Olha, para você saber dos cursos do Senac, é muito simples. Matrícula.pi.senac.br, é uma matrícula online. Então, você vai lá e tem todos os cursos que são oferecidos. Você vai encontrar alguns cursos presenciais que eles estão sendo oferecidos agora, mas são cursos que vão acontecer depois, em maio, em junho. Por isso que tem cursos presenciais lá. E o Senac começa a renovar essa oferta de cursos remotos, não só para aqueles que estavam em andamento, mas também para cursos que são cursos novos, como o imposto de renda, que começou, por exemplo. Aliás, o professor é maravilhoso. Parnaíba vai ter uma turma de imposto de renda também, tá certo? Então, outros cursos que já estavam previstos na programação começam a ser ofertados também, tá? Então, você vai entrar lá e vai ver alguns cursos e o Senac manteve... Gente, deixa eu ver se a Lu tá aqui. Lu, cadê você? Eu não tô vendo a Lu aqui. Ainda não. Eu tô vendo todo mundo aqui. Tô para colocar... Olha, Fátima, filha. Fátima, eu só não vou colocar você agora ao vivo aqui comigo, porque eu não sei se você pode, né? Mas aí fica essa dica aí. A Lu ainda não conseguiu entrar. Pelo menos eu não estou vendo, tá, pessoal? Aí o pessoal falando sobre a questão da flexibilidade, os desafios, saúde mental. Deixa eu ver o que mais. Tudo isso aqui é importante, né? Aí tem gente pedindo trabalho, todo mundo querendo atrás de trabalho. Gente, mas sabia que essa história do trabalho... Deixa eu falar um pouco dessa questão do trabalho. A gente sempre foi preparado para conseguir, a maioria de nós, um emprego, né? Você repara que até a formação acadêmica, escolar, ela é muito tradicional ainda na maioria dos lugares, né? Inclusive, eu acho que é uma oportunidade, o pessoal diz que é pensar fora da caixa, eu digo que é não pensar como uma máquina.
né? Então, assim, a gente está sofrendo processos de automação, de tecnologias aliadas, que são gigantes exponenciais. Eles não vão, os robôs, as máquinas, não vão tomar os nossos lugares, porque a gente tem habilidades que eles não vão conseguir desenvolver, quem desenvolve as máquinas é a gente, mas é preciso rever a questão do trabalho. Já que a gente estava falando de flexibilidade, eu acho que a gente precisa aprender a criar oportunidades de trabalho. E aí o que a Daline falou ainda há pouco faz sentido, porque se você olha para o mundo com um olhar de que é o mesmo olhar do senso comum, você não vai conseguir se enxergar nisso, nesse novo normal, nesse ressignificar para empresas, para a formação. Então, assim, mas eu estava no meio de um curso, eu vou continuar a fazer? Sim, você vai continuar, a qualificação sempre vai ser importante, porque ela é uma aliada do desenvolvimento. Mas você vai se qualificar pensando também que você pode ter outras áreas, né? A Lu mandou aqui uma mensagem dizendo que não está conseguindo conectar a live, infelizmente, né? E a gente só tem mais 20 minutos. Lu, só se eu saísse e deixasse e a gente começasse tudo de novo, mas ela disse que está tentando e está travando o tempo todo. Deve ser um problema com a internet dela, né? Mas deixa eu falar para vocês. Então, assim, a qualificação, que é o conhecido lifelong learning, que é a aprendizagem contínua, ela é super importante. Por quê? Porque se você fica aprendendo o tempo inteiro, e o mundo já mudou faz tempo, antes a gente fazia o que é o equivalente hoje à educação infantil, educação fundamental, ensino médio, aí tinha a faculdade, a graduação, depois o mestrado, as pós, né? O doutorado ou pós-doctor. Hoje, as empresas e o mundo, eles continuam validando os títulos, né? Os títulos acadêmicos, a nossa formação tradicional, mas principalmente as nossas habilidades. Você vê que alguns departamentos de recursos humanos de empresas, eles já aplicam testes, a Luciana aplica testes no treinamento dela, que mostra exatamente qual é a sua capacidade e a sua habilidade diante de determinada situação. E isso faculdade nenhuma, escola nenhuma ensina. E a gente está... Eu fico pensando nas pessoas que estão na escola agora, como que vai ser, porque a gente continua produzindo mentes e formando pessoas como se a gente estivesse numa revolução industrial, onde tem a campa que toca, a farda que a gente veste, a avaliação como é feita. Todo mês tem 12 ou 20 questões, ou bimestralmente, que vai julgar o que você aprendeu, né? Física não é misturado com a educação física, química não é misturado com a educação física, então eu acho que é assim, tudo muito compartimentado, tudo muito linear. E a escola hoje, e a formação, e a gente precisa ter noção disso, exatamente a noção disso, para a gente poder acessar os conteúdos que vão nos formar como pessoas, de desenvolver as nossas habilidades, para a gente poder ter essa aprendizagem contínua e esse conhecimento tão amplo. Eu não estou dizendo para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se você conseguir, a neurociência diz que você só consegue dar atenção a uma coisa de cada vez. Eu acho que faz total sentido, porque aí você faz direito, faz bem feito. Mas eu acho que quanto mais a gente se qualifique, mais desafios a gente vence, mais a gente se fortalece, mais a gente muda as perguntas, entende? Então, assim, essa questão da flexibilidade, ela é importante por conta disso. Porque, como disse a Daline, como você vê as coisas e você se enxerga é que vai permitir a tua flexibilidade. Deixa eu ver se a Lu conseguiu entrar aqui. Ela realmente não está conseguindo, viu, gente? E as pessoas continuam falando de curso. Olha, cursos disponíveis, vai lá no site da matrícula, você entra no... Mas eu não encontro o site, pi.senac.br, aí lá em cima tem um quadradinho, você clica, aí você vai ver todos os cursos disponíveis. Mas só está oferecendo curso remoto? Sim, mas os cursos presenciais, eles estão lá porque eles estão previstos dentro dessa programação pedagógica. Porque, enfim, esse negócio vai passar, né, gente? E a gente vai estar muito mais fortalecido. Então, acho que é ver realmente como oportunidade. A gente precisa aprender a criar oportunidades diante desses cenários que são tão complexos, na verdade. A gente está diante de uma complexidade e que eu acho que é muito interessante porque ela não é só na cidade que a gente está, no nosso estado, no nosso país, ela é global.
ela é global, entendeu? Então, assim, é um momento em que o mundo inteiro está vivendo isso. E isso nos fortalece, porque nós não estamos sozinhos vivendo isso. As empresas estão vivendo isso, as nossas famílias estão vivendo isso, as pessoas que moram nas ruas, as pessoas que já estão internadas, as pessoas... E aí, muita coisa que a gente já estava vivendo também ganhou essa exponencialidade. Por isso que eu falei no caso das mulheres que estão hoje, o índice de violência contra a mulher aumentou no mundo inteiro, porque as mulheres, as famílias, deixa a Lu entrar, ela é super importante, mas ela foi desafiadora no Brasil para todas as escolas, né? E aí é interessante porque... Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem, Maia? Tudo bem para todo mundo? Eu estava aqui conversando com o pessoal antes de você entrar, dizendo que o compromisso do Senac com as pessoas, agradecendo estar nas redes do Senac Piauí, tendo o prazer de conversar com você. A Luciana Castelo Branco Nossa, é uma eu que fico grata. psicóloga. Deixa eu apresentar direito a nossa convidada. A Luciana Castelo Branco é psicóloga, da psicologia clínica, mas ela atuou durante muito tempo com atletas de alta performance, tanto ligado ao MMA, como a atletas da Seleção Brasileira de Judô e outros atletas. Então, ela focou durante muito tempo em auxiliar esses profissionais para performar diante do desafio que eram, dos desafios que eram muitos, né? Quando você tem que performar, você é o desafio, o teu adversário, quando se trata de atleta, é o teu desafio, o contexto é o desafio, tudo que orbita em torno daquela competição torna-se um desafio, na verdade. E a gente convidou a Luciana Castelo Branco, eu tive o prazer de conhecer a Luciana Castelo Branco num curso de escola de líderes, onde ela é simplesmente fantástica, porque ela pega toda a experiência dela, né, em várias atuações, eu citei só aqui uma, e ela faz com que a gente se desafie e a gente se olhe diante do espelho e faça várias perguntas, e que a gente se reconheça, né? E é incrível isso. E eu acho que a gente está num momento da gente se reconhecer, da gente, inclusive, reconhecer as oportunidades, muitas que já estavam aí e a gente um pouco não aproveitava, não enxergava, por vários motivos. Não é aqui um juízo, não é um julgamento, mas é a zona de conforto que a gente fica habituado mesmo. E aí, quando você entrou, Lu, eu estava aqui conversando com as pessoas, agradecendo estar nas redes do Senac Piauí, dizendo como é importante o Senac Piauí, apesar de ser desafiador para a educação brasileira, está fazendo oferta de cursos remotos. Começou com quase 1.000 alunos com cursos em andamento e agora passa a fortalecer essa oferta e está aí remodelando esse negócio que tem quase 100 anos de experiência. O Senac é nacional, né? Olha a responsabilidade disso, olha quanta coisa o Senac já viveu ao longo desses quase 100 anos, né? O próprio Senac Piauí tem mais de 70 anos, né? Então, assim, são profissionais muito experientes e que estão prontos para topar esse desafio com os alunos, com os gestores, com as empresas, com todos os stakeholders, né? Tudo que orbita em torno do Senac, fornecedores, com todo mundo, para fazer a vida rodar e a gente continuar planejando a vida, não é isso, Lu? Agora eu vou deixar você falar. É isso sim. Nossa, Bem-vinda! e eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui com você, Maia, para falar com todo mundo, né? Com o pessoal do Senac, para que a gente possa ajudar um pouquinho, né? Nesse período de quarentena. E eu sei que é um período delicado para muita gente, né? Como você está falando, para a educação foi muito delicado. Né? Inclusive, meu esposo é professor de universidade aqui em Brasília e ele começou a dar aula remoto também. E ele nunca tinha dado aula remoto, né? Então, nos É primeiros dias, delicioso, né? É a muito gente, bom. a gente que já trabalha com isso há muito tempo,
a gente sentiu mais pelos outros do que até pela gente mesmo, né? Então, como vários anos eu já atendo os atletas que moram nos Estados Unidos, Canadá, outros países, a gente já se acostuma com essa questão da internet, da videoconferência, né? Já era algo bem comum no mundo dos negócios, no mundo da psicologia esportiva, porque os atletas viajam muito, né? No entanto, no dia a dia das pessoas que trabalham numa empresa, que trabalham com educação, a, a internet era Ainda mais uma não era uma ferramenta realidade. complementar. E esse desafio do curso remoto, na verdade, Luciana, ele é só um desafio, né? Tanto que o nosso tema é muito abrangente. O tema da Sim. nossa live aqui nas redes sociais do Senac é a flexibilidade para ressignificar a vida e o trabalho e seguir em frente em tempos de pandemia. Qual é a importância da flexibilidade, Lu, num momento como esse, em todos Nossa, os sentidos? é essencial a flexibilidade nesse momento, a flexibilidade mental, né? Ela é essencial para que você consiga passar por esse período e ter uma oportunidade na frente, né? Então, muitas pessoas acabaram que trancaram alguns cursos, diminuíram o seu ritmo de vida, ao invés de ter essa flexibilidade, se readaptar, né? A gente sabe que o ser humano, por que ele está no mundo até hoje, né? Por causa da readaptação. Então, nós nos adaptamos a uma imensa, a um imenso conjunto de possibilidades. Então, você vê a pessoa morando lá na neve, que chamam os esquimós, né? E vê outros morando lá no deserto. Então, assim, a nossa capacidade de readaptação é muito grande, né? Então, assim, muitas vezes a gente vive, né, com uma mente tão rígida, né? Ou com uma mente, como chama, até aquele livro que você me indicou e tudo, e a gente A arte da flexibilidade do a Paulo arte da Ferriz é flexibilidade. maravilhoso. Exato, acho que isso é importante a gente falar também dos livros que o pessoal pode ler nesse momento, né? E que pode ajudar também a ter uma melhor aprendizagem do que a gente está falando. Então, assim, a mente líquida, né, juntamente com a mente rígida, elas acabam dificultando essa flexibilidade. A rígida, como o próprio nome diz, você é muito duro, tem suas convicções, tem verdades absolutas, tem comportamentos incisivos, muitas vezes impositivos, porque você não tem aquela flexibilidade de olhar o outro ponto de vista, de estudar o outro ponto de vista. Você fica no seu momento ali e só quer as coisas muitas vezes do seu jeito. Já a mente líquida, como se diz, ela é uma mente onde a pessoa não se posiciona em nada, não liga para nada, não se compromete com nada, não quer se responsabilizar, né? Então acaba que as coisas passam por ela e ela não absorve, ela não tem um senso crítico daquilo ali, ela deixa tudo passar, ela fica meio que com a consciência anestesiada, né? Então, hoje a gente vê os dois extremos, né? Então, uma vez que a gente parte para ter uma flexibilidade, uma mente flexível, né? A gente passa a aceitar a realidade, enxergar a realidade e assim trabalhar e estudar novas formas de viver nesse contexto, né? Então, esse contexto hoje da pandemia, ele vem nos mostrar essa capacidade de readaptação, né? De flexibilidade, de ressignificação, né? A ressignificação, ela é bem importante, né? Ela é um dos fundamentos da minha formação como psicoterapeuta, que é a Gestalt terapia.
Então, ressignificar é algo que precisamos fazer constantemente, né? Então, a partir do momento que a gente tem pontos de vista, convicções, valores, princípios, né? Que a gente vê que ao longo do tempo algumas coisas vão se modificando naturalmente, né? Umas é importante a gente mudar, outras não, né? Tem valores que a gente leva para a vida inteira, né? E quando a gente faz essa ressignificação, ou seja, interpreta de uma forma diferente aquilo que aconteceu com a gente no passado distante, no passado recente, e que obriga a gente sempre a se comportar daquela forma dura, rígida. Uma vez que você ressignifica isso, você cria novas estratégias de aprendizagem, né? Você diminui o estresse, diminui a ansiedade, porque você começa a trabalhar em cima do que pode ser realizado. Faz sentido para vocês que eu estou falando? Eu estou falando muito, Pois é, o né? pessoal está aqui. Não, não, é importante. Daqui a pouco a gente vai partir para as perguntas, as pessoas já podem começar a fazer as perguntas. E é interessante o que você está falando, porque nós estamos num momento em que, por incrível que pareça, numa situação adversa, a gente está sendo desafiado a ser protagonista. E se a gente não tem essa flexibilidade de, como você disse, admitir o que somos e não somos, no sentido de dizer, eu não tenho isso, eu não posso isso, e dentro desse cenário, como que eu vou me movimentar para ressignificar o que está acontecendo, o meu trabalho, a minha vida. E aí eu acho que é uma oportunidade que poucos de nós temos no sentido de assumir esse protagonismo, né? Porque assim, a flexibilidade, como você bem disse, ela também vem de um repertório que é um repertório pessoal, emocional, que é cultural, que vem tudo. Você, para você, a flexibilidade é como você enxerga o mundo e como você se vê. Se você aceita ou não aceita, se você tem dificuldade ou não de mudar de ideia, se você é capaz de ouvir algo que não fazia sentido para você e depois você reconhecer, se você tem essa escuta ativa, porque quem tem flexibilidade tem toda a nossa admiração porque sabe ouvir, e quem escuta, que sabedoria que adquire, né? Essa capacidade de escutar. Eu misturei várias coisas aí porque eu acho que o protagonismo, veja, a liderança pessoal está diante de algo que a gente agora precisa assumir, e mesmo que nós não estivéssemos preparados de algum modo, o futuro do nosso trabalho, da nossa vida, definitivamente é a gente quem vai criar. Sempre foi assim, mas agora parece que o caminho foi se estreitando, não é, Lu? O caminho que, tipo assim, agora é você. A gente tem que ser o protagonista da nossa vida. E para ser protagonista, essa capacidade de ressignificar que você explicou tão bem é super importante. E para ressignificar, precisa ter essa flexibilidade que você explicou, não é? Com certeza. Hoje, a gente vê que nesse período, o que está acontecendo realmente é que as pessoas estão tendo a necessidade de se ressignificar, né? Para poder continuar trabalhando, para poder continuar estudando, continuar evoluindo, né? E a maioria de nós não tem essa escolha de querer ou não fazer. Você precisa seguir, né? Então, a gente já sabe que em maio talvez voltem algumas coisas, a parte da educação provavelmente vai voltar em junho, né? No sentido de aulas presenciais, em algumas partes do Brasil é o que eu andei estudando, andei lendo, mas a gente não pode mais depender, né, de uma empresa, depender de outros protagonistas para que a gente se sustente. Né? E aí onde chega essa liderança que você falou, de que a pessoa seja o protagonista da sua vida, que a pessoa comece a explorar os seus potenciais. E esse momento
ele nos mostra muito bem isso. E com isso vem todos os sentimentos, né? Então, com isso vem os sentimentos de medo, ansiedade, estresse, pânico, né? Prazer, né? Tem pessoas que já têm um nível de flexibilidade tão grande que estão vendo esse período como uma oportunidade de fazer outros projetos que no momento do trabalho, no dia a dia, na correria, não estavam conseguindo fazer. Né? Então, nesse E vai momento... enxergar de outro modo, né? Deixa eu só responder Exato. aqui. A Amy Siqueira, ela perguntou, alguém pode me falar o tema da live? Eu entrei aqui e não sabia. É flexibilidade. Primeiro, bem-vinda. Aliás, bem-vindo a todos. É uma alegria a gente poder estar falando com vocês. Façam perguntas, se coloquem. Aproveitem essa oportunidade. Muito obrigada por estarem aí do outro lado nos ouvindo, mas a gente não quer só que vocês escutem, a gente quer que vocês participem, porque a ideia é aproveitar a Luciana, que é uma psicóloga clínica, e que está conosco, e ela está falando, M. Siqueira, sobre flexibilidade para ressignificar a vida e o trabalho e seguir em frente em tempos de pandemia. Porque nós estamos sendo, nós fomos impactados por algo que não estava escrito em lugar nenhum, muito imprevisível, embora dentro da medicina preditiva, dentro de vários ramos que é possível rodar o preditivo, que é aquilo que prevê com base em dados e cenários o que está por vir, já se soubesse alguma coisa nesse sentido, mas não nesse nível de impacto mundial. Então, assim, as primeiras fases, eu lembro que a primeira, o home office, hoje eu estava falando com uma amiga minha, ela falou, ninguém falou que home office era assim, esqueceram de me avisar. E aí a gente ter flexibilidade para a gente se entender, entender o outro, entender o cenário, porque só com flexibilidade da gente desconstruir muitas coisas que antes pautavam a nossa atuação pessoal ou profissional, só com essa capacidade de desconstruir, é que a gente vai conseguir ressignificar. E é incrível, porque eu estou até criando um quadro agora, no novo formato do meu programa, que vai estrear dia 4 de maio, que é Welcome Tomorrow. E aí eu vou entrevistar vários profissionais que já estão rodando esse ressignificado da profissão deles. E já entenderam com mais facilidade, ou porque estão na área do essencial, o essencial chega muito mais forte, e a gente que não é médico, que não está atendendo em farmácias, em supermercados, dentro desse isolamento social, eu acho que o desafio também é a gente descobrir a nossa essência, né? Como profissional, como o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa reaprender. A gente já falava sobre isso, não era, Lu? A capacidade de aprender, reaprender, desaprender, esquecer. Então, a gente está falando sobre isso só para situar a M. Siqueira. Vão fazendo perguntas enquanto a Lu fala e eu vou mapeando aqui, tá bom? Então, essa sua fala ela é bem importante porque principalmente por essa desconstrução, né? Então, assim, às vezes a gente carrega um monte de coisa, um monte de crenças, um monte de conceitos, de autoconceitos, né? Que a gente fica lutando para provar aquilo ali o tempo todo. É o que a gente chama até de mindset fixo, né? De uma mentalidade fixa. Ou voltando para outra nomenclatura, como uma mente rígida, né? Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, que é novidade para todo mundo, né? Muitas coisas que antes eu acreditava que era o único caminho, a única forma de ser feliz, a única forma de dar certo, a única forma de ganhar dinheiro, a única forma que eu tinha estudado, que eu tinha me qualificado, né? Então a gente começa a quebrar isso, a desconstruir, né? Todas essas crenças, esses pensamentos taxativos. Qual é o maior desafio, Lu, na hora de desconstruir isso que nos impede ou nos paralisa
e que é necessário para a gente desenvolver essa flexibilidade para ressignificar a vida e o trabalho nesse momento. É um Quem grande são os nossos monstrinhos? Quem são aqueles que dizem, você não vai conseguir, não vai dar certo? Fala um pouco dessas resistências que a gente tem e desses empecilhos, dessas pedras no meio do caminho. Sim, essas resistências, elas vêm muito da nossa criação, né? Então, da forma como a gente foi criado, do que nossos pais falavam, né? Então, assim, antigamente se falava, ah, não, só médico e advogado que ganha, médico, advogado e engenheiro, né? Que ganha dinheiro. Nenhuma outra profissão não ganha dinheiro. Então, às vezes os jovens ficavam, né? Com essa crença de que só iam ser bem-sucedidos na vida, só eu conseguir sustentar a sua família se tivesse uma dessas profissões, né? Então, as outras não existiriam, né? Se todo mundo pensasse assim. E isso não é verdade, né? A gente vê que existem profissionais de todas as áreas, bem-sucedidos em todas as áreas, né? Mas essa resistência faz com que você acredite que não é capaz de mudar isso, né? Então, são os pensamentos negativos, né? Que você vai estudar, aí vem um pensamento negativo. Não, isso aí não vai dar futuro, não. Vai fazer outra coisa. Está perdendo seu tempo, né? Você está perdendo seu tempo. Não, você lembra que sua mãe dizia que você era burra, que seu pai dizia que você não aprendia, que você só tirava nota baixa. É Então, incrível como vem de uma linha do tempo, né? Eu acho interessante a forma como você fala, porque você, antes de entrar no presente e de nos ajudar a projetar esse futuro, você fala dessa linha do tempo que é o nosso passado, né? sim. Porque quem somos, né? Na verdade, é o presente que foi escrito, né? E a gente está diante de uma oportunidade de escrever o futuro, e eu acho tão legal porque, assim, felicidade, ela é coerência, né? A gente ter clareza de quem realmente a gente é, do que realmente nos move. Então, essa é uma bússola super importante. Então, eu acho também que é um momento da gente ser flexível com a gente mesmo e talvez perguntar o seguinte: essa bússola é coerente com quem eu realmente sou? Porque, assim, com tanto tempo de isolamento, com tantos cursos tendo postos, com tanta qualidade de conteúdo, gente, eu tenho certeza, é porque eu fico pensando nessa quantidade de lives, alguém deve estar fazendo uma curadoria desse momento, dessas lives, desses conteúdos, desses webinars, de tudo que está sendo posto, porque é uma história que está sendo escrita no sentido das pessoas serem alcançadas. E, para nosso assombro ou surpresa, nós estamos sendo alcançados por aquilo que a gente achava que nos afastava do mundo, que é a internet, que é o digital. Olha isso, gente. Então, se a pessoa estiver fazendo uma curadoria, se tiver uma equipe, uma empresa fazendo curadoria disso tudo, uau, ela vai encontrar muita coisa. Porque eu acho que a gente precisa ter mais pessoas acordadas, mais pessoas despertas. E quanta qualidade a gente tem encontrado nesses conteúdos todos, né? Os meus amigos, eu e os amigos, a gente estava falando que a gente talvez fosse entrar na parte da turma que estava torcendo pelo achatamento da curva da live, junto com a do vírus. E aí, Lu, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa oportunidade, porque a gente, imagina alguém chegar para você e dizer assim, que você tem que ter flexibilidade com tudo rodando, com o teu trabalho rodando, tua vida rodando. Agora continua rodando, numa velocidade, inclusive, mais rápida para alguns, para os despertos, né? Para os acordados. Então, assim, acho que tem mais gente pensando e tem que ter mais gente... Mais reflexão, né? Exatamente. Tem que ter mais gente acordada nessa história. E as pessoas que, como é que se diz? Esse é o momento de que todo mundo está refletindo, né? Quem eu sou, o que é que eu posso fazer melhor, quais minhas habilidades, como eu posso me destacar nesse meio. Nossa, tantas informações, tantas lives, tanta coisa, tantos estímulos, né, pela internet.
Mas a primeira coisa é você saber quem você é, né? Sim. E a partir do momento que eu sei quem eu sou, né, eu vou buscar exatamente aquilo que realmente eu tenho vocação para fazer, né? Aquilo que realmente eu vou fazer bem feito, aquilo que eu vou me dedicar, que eu vou ter uma motivação Que vai te genuína. engajar, né? Que vai ter a tua atenção plena, né? Exatamente, porque senão você vai começar a entrar em 1001 cursos, fazer 1001 coisas, não vai dar continuidade para nenhum e vai ficar frustrado, né? E essa frustração nesse momento, a pessoa vai sentir mais ainda. Né? Na internet a gente vê essa questão das coisas serem muito rápidas, de ter o boom de informações, o boom de likes, né? Mas a gente não pode se impressionar com isso a primeiro momento. Isso deve ser uma consciência da continuidade de um trabalho bem feito, de um trabalho que realmente seja útil, que realmente ajude as pessoas, né? Então, isso tudo a pessoa tem que refletir, né? Como E o meu tem que ter trabalho. flexibilidade para mudar a si mesmo primeiro, porque se não muda a si Exato, mesmo, não vai conseguir mudar o mundo, não vai não vai, colaborar, né? não vai Colaborar colaborar, exato. para E vai esse mundo ficar mudar, né? perdido nesse meio, né? E de tantas informações e tanto bombardeio, né? Porque agora também, se você for ver, as pessoas que já utilizavam a internet, né, muitas vezes acaba que passa uma boa parte do tempo na internet para outras coisas, né? E o tempo passa também, né? Então, o nosso comportamento hoje com a internet, com Instagram, com as redes sociais, né, com os cursos, a gente também precisa estabelecer uma rotina para isso, né? A rotina ela é super importante, porque a gente tem um mundo para reconstruir, gente. Não sei se vocês estão ligados nessa ideia. E assim, é uma coisa que é um impacto realmente global, né? Tipo assim, eu acho que a comunicação interna, a comunicação entre as pessoas, ao contrário do que se pensa nesse isolamento, ela ganhou uma relevância que é gigante. E acho que a qualidade desses diálogos sempre começa pela qualidade dos diálogos internos. Quais são as vozes que a gente está ouvindo? Qual é a Verdade. qualidade desses diálogos? Porque eu percebo, sabe, Lu, assim, que o que a gente está acessando agora é o que vai determinar como nós vamos, como e onde vamos estar e o que vamos sentir quando a gente puder voltar à normalidade. Porque falam do novo normal, né? Até uma expressão que está sendo muito gasta, Nossa, parece o assim, pós-verdade, quando surgiu nas universidades dos Estados Unidos, que falavam da pós-verdade, pós-verdade. Agora é o novo normal, né? Então, assim, acho tudo que é tempo de pensar, que tempo precioso que a gente tem de pensar, mesmo para quem está tendo um volume gigante de trabalho remoto, mas assim, é um tempo de pensar e de você se colocar, porque acho que essa flexibilidade não é uma coisa simples, vamos combinar, né? A gente está falando aqui, mas não é uma coisa não simples. não é simples. Às vezes a própria pessoa tem dificuldade de identificar que é rígida em várias questões, né? Então, essa própria dificuldade de identificar vai fazer com que a pessoa demore a tomar atitudes diferentes, né? São pessoas que provavelmente nesse período estão produzindo bem menos, estão trabalhando bem menos, estão esperando a quarentena passar, né? Então, isso pode fazer com que essa pessoa se sinta mal, se sinta Não. deprimida, se sinta sem sentido, né? Aliás, psicólogos de plantão. Sim, Gente, entre as profissões do futuro, que já se mostra no presente já faz tempo, a psicologia e tudo ligado à saúde mental vai fazer isso. Ó. A curva é ascendente, é amém, impressionante. amém. Gente, porque assim, o que a gente Espero sim. discutia ainda de modo muito
eu não sei dizer o modo com a palavra adequada, me falta uma palavra adequada, mas de modo talvez muito superficial ou muito cuidadoso, Tímido. porque é realmente delicado, aflorou nesse momento a questão da saúde mental, né? Veio com uma força, porque assim, imagina as pessoas enclausuradas, as mulheres dormindo com os seus agressores e passando mais tempo com eles, né? Você viu Pessoas que a que estão violência contra a sozinhas, mulher aumentou. Quer dizer, está tudo muito exponencial, as coisas ficaram muito à flor da pele, a gente ficou muito amplifica muito. sensível. É tipo, sabe o que eu sinto assim, pessoal? Que é a hora da verdade. Em todos os sentidos, Porque é entendeu? muito fácil, né? A gente vê dentro da psicologia, essa questão da psicologia é importante você ter falado, muito legal, porque muitas vezes as pessoas ainda tinham uma resistência a cuidar da sua saúde mental, né? No Sim, entanto, colocava muito como essa questão, eu não tô maluco, eu não tô doido, que hoje devido à pandemia, observou-se uma questão de não tem nada a ver com eu tô doido, eu tô maluco, e sim é, com eu é. trabalhar a minha mente para que Você ela vai... trabalhe, Lu, você sabe que funcione ao deixa eu meu dizer, favor. a gente está te ouvindo bem, mas a tua imagem, para mim, travou. Como que tá aí, pessoal? Não A imagem da Lu, travou para para todo mim, mundo, para travou mim aqui aqui a tá imagem da normal. Lu. Para mim Quer que eu travou, mas a gente saia está e te entre de ouvindo bem. novo? Você pode ir e voltar se você quiser, sem Tá, problema, vou para ver se sair melhora. para ver Aí eu vou ver se falando com o pessoal aqui. tudo bem. Gina está falando que o pós-pandemia, no pós-pandemia o mundo não será mais o mesmo. As pessoas concordando, dizendo que é bom ouvir você. As pessoas perguntando quando vai retornar as aulas presenciais do Senac. Olha, a informação que se tem é que toda oferta de educação privada, pública, profissional, como é o caso do Senac, né, que é a educação profissional, ela está sujeita essa oferta a medidas que são adotadas por prefeitos e governadores. Você sabe que no Brasil está sendo assim como na maior parte do mundo. Eles estão tendo autonomia, reconhecido legalmente para tomarem adotarem essas medidas. E o Senac está seguindo essas medidas, mas já existe um movimento no Brasil e no mundo de volta de um modo que não seja horizontal, que seja vertical. E aí isso tudo está sendo levado em conta pelo Senac para poder tomar todo o cuidado nessa volta, para voltar de modo seguro para os alunos, para os colaboradores, que são a grande razão da existência do Senac, né? Então, assim, mas nas próximas, hoje é sexta, na próxima semana já deve ter novidade em relação a isso. Eu li hoje que o governador Wellington Dias, na próxima segunda-feira, dia 27, já vai divulgar medidas diferentes das que já estão sendo adotadas há 2 semanas, e aí a gente vai ficar aguardando, viu, Isa? Só para você saber aqui. Deixa eu ver se a Lu voltou. Deixa eu ver se a Lu volta. O pessoal concordou que estava travando. Enquanto isso, eu vou aqui perguntando para vocês, respondendo essas perguntas, tá? Respondi a Isa. Deixa eu ver o que mais. Aí a Daline Farias falou o seguinte: podemos desenvolver essa mentalidade de mindset de crescimento como um fator importante na flexibilidade. Que importante que você falou, Daline. É isso mesmo. É isso mesmo. É a forma como a gente vê o mundo e as coisas que vai determinar a flexibilidade, né? Como um fator importante. Nossa, eu vou já comentar isso com a Lu aqui. Deixa eu ver se a Lu voltou. Tá aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Não, eu ainda não encontrei. Deixa eu ver se ela está aqui. Não, ainda não. Tá? Tem muita gente aqui participando, me enviando convite e tal, mas a Lu ainda não. Lu, se você entrou e eu não vi você, dá um oi aí, tá? E aí, deixa eu continuar falando com o pessoal aqui. Depois da Daline, que fez aquela observação super importante que a gente vai já comentar, né? Flexibilidade para ressignificar a vida e o trabalho e seguir em frente. A Alana respondeu ali a nossa
Aluna, obrigada, Alana. O pessoal dando boa tarde. Flexibilidade na quarentena e os desafios do Senac com relação a isso são muitos, né? Não só do Senac, mas todo mundo, toda empresa, né, gente? De todos nós, né? E quanto mais você tem responsabilidades, maior é o desafio, né? Porque é muita para orquestrar, na verdade, né? E aí, deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver se a Lu voltou. Voltando aqui para o comecinho, ver se eu encontro a Lu. Lua, não vi você ainda. A gente ainda tem 20 minutos de live, eu espero que ela volte logo. Pessoal dando boa tarde. Boa tarde, gente. É tão bom conversar com vocês. Muito bom. Deixa eu falar para vocês. Na próxima terça-feira, às 18 horas, eu vou conversar com um instrutor do Senac, mas professor de universidades também, para falar sobre o poder da gastronomia para resolver uma crise, para enfrentar uma crise. Você sabe que a gastronomia é um segmento que todos os segmentos foram afetados e impactados, mas a gastronomia ela tem uma capacidade de recuperação muito maior, né? Inclusive por conta das ferramentas, né? Dos aplicativos de entrega, enfim. Inclusive o Senac está super atento a isso. E aí, na próxima terça, dia 28, às 18 horas, eu vou estar aqui no Instagram do Senac Piauí com o professor Luiz Marinho para falar sobre isso. Ele tem dicas preciosas, porque além de ser um instrutor de gastronomia fantástico, ele ainda é da área de gestão, então vai ser uma preciosidade. Você que conhece alguém que gosta de gastronomia, que é empreendedor nessa área, que faz curso nessa área, que tem interesse nessa área, e tem algumas regras que servem não só à gastronomia. Vai ser muito valioso esse momento com o professor, tá? Luiz Marinho, na próxima terça, anota aí, tá bom? Não esquece, acho que a Lu ainda está com problema de internet lá, para a gente poder aqui estar junto de novo, tá bom? Olha o poder da gastronomia para enfrentar uma crise, uma guerra. Poderosa mesmo, gastronomia. Quantas decisões foram tomadas ao redor de uma mesa, né? De paz e guerra, inclusive, né? De paz e guerra. E aí o pessoal, deixa eu voltar aqui para ver se tem mais perguntas aqui. Muita gente dando oi, dizendo que está assistindo. Gente, muito obrigada. Cola aqui no Senac, porque tem várias coisas interessantes. Aí o pessoal dizendo que quer fazer mais curso, perguntando se tem curso. Olha, para você saber dos cursos do Senac, é muito simples. Matrícula.pi.senac.br, é uma matrícula online. Então, você vai lá e tem todos os cursos que são oferecidos. Você vai encontrar alguns cursos presenciais que eles estão sendo oferecidos agora, mas são cursos que vão acontecer depois, em maio, em junho. Por isso que tem cursos presenciais lá. E o Senac começa a renovar essa oferta de cursos remotos, não só para aqueles que estavam em andamento, mas também para cursos que são cursos novos, como imposto de renda, que começou, por exemplo. Aliás, o professor é maravilhoso, hein? Parnaíba vai ter uma turma de imposto de renda também, tá certo? Então, outros cursos que já estavam previstos na programação começam a ser ofertados também, tá? Então, você vai entrar lá e vai ver alguns cursos, e o Senac manteve... Gente, deixa eu ver se a Lu tá aqui. Lu, cadê você? Eu não tô vendo a Lu aqui. Ainda não. Eu tô vendo todo mundo aqui. Tô para colocar... Olha a Fátima, filha. Fátima, eu só não vou colocar você agora ao vivo aqui comigo, porque eu não sei se você pode, né? Mas aí fica essa dica aí. A Lu ainda não conseguiu entrar. Pelo menos eu não estou vendo, tá, pessoal? Aí o pessoal falando sobre a questão da flexibilidade, os desafios, saúde mental. Deixa eu ver o que mais. Tudo isso aqui é importante, né? Aí tem gente pedindo trabalho, todo mundo querendo atrás de trabalho. Gente, mas sabia que essa história do trabalho... Deixa eu falar um pouco dessa questão do trabalho. A gente sempre foi preparado para conseguir, a maioria de nós, um emprego, né? Você repara que até a formação acadêmica, escolar, ela é muito tradicional ainda na maioria dos lugares, né? Inclusive, eu acho que é uma oportunidade, o pessoal diz que é pensar fora da caixa, eu digo que
não pensar como uma máquina, né? Então, assim, a gente está sofrendo processos de automação, de tecnologias aliadas, que são gigantes exponenciais. Eles não vão, os robôs, as máquinas, não vão tomar os nossos lugares, porque a gente tem habilidades que eles não vão conseguir desenvolver, quem desenvolve as máquinas é a gente, mas é preciso rever a questão do trabalho. Já que a gente estava falando de flexibilidade, eu acho que a gente precisa aprender a criar oportunidades de trabalho. E aí o que a Daline falou ainda há pouco faz sentido, porque se você olha para o mundo com um olhar de que é o mesmo olhar do senso comum, você não vai conseguir se enxergar nisso, nesse novo normal, nesse ressignificar para empresas, para a formação. Então, assim, mas eu estava no meio de um curso, eu vou continuar a fazer? Sim, você vai continuar, a qualificação sempre vai ser importante, porque ela é uma aliada do desenvolvimento. Mas você vai se qualificar pensando também que você pode ter outras áreas, né? A Lu mandou aqui uma mensagem dizendo que não está conseguindo conectar a live, infelizmente, né? E a gente só tem mais 20 minutos. Lu, só se eu saísse e deixasse e a gente começasse tudo de novo, mas ela disse que está tentando e está travando o tempo todo. Deve ser um problema com a internet dela, né? Mas deixa eu falar para vocês. Então, assim, a qualificação, que é o conhecido lifelong learning, que é a aprendizagem contínua, ela é super importante. Por quê? Porque se você fica aprendendo o tempo inteiro, e o mundo já mudou faz tempo, antes a gente fazia o que é o equivalente hoje à educação infantil, à educação fundamental, ensino médio, aí tinha a faculdade, a graduação, depois o mestrado, as pós, né? O doutorado ou o pós-doctor. Hoje, as empresas e o mundo, eles continuam validando os títulos, né? Os títulos acadêmicos, a nossa formação tradicional, mas principalmente as nossas habilidades. Você vê que alguns departamentos de recursos humanos de empresas, eles já aplicam testes, a Luciana aplica testes no treinamento dela, que mostra exatamente qual é a sua capacidade e a sua habilidade diante de determinada situação. E isso faculdade nenhuma, escola nenhuma ensina. E a gente está... Eu fico pensando nas pessoas que estão na escola agora, como que vai ser, porque a gente continua produzindo mentes e formando pessoas como se a gente estivesse numa revolução industrial, onde tem a campa que toca, a farda que a gente veste, a avaliação como é feita. Todo mês tem 12 ou 20 questões, ou bimestralmente, que vai julgar o que você aprendeu, né? Física não é misturado com a educação física, química não é misturado com a educação física, então eu acho que há, assim, tudo muito compartimentado, tudo muito linear. E a escola hoje, e a formação, e a gente precisa ter noção disso, exatamente a noção disso, para a gente poder acessar os conteúdos que vão nos formar como pessoas, de desenvolver as nossas habilidades, para a gente poder ter essa aprendizagem contínua e esse conhecimento tão amplo. Então, precisa para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se você conseguir, a neurociência diz que você só consegue dar atenção a uma coisa de cada vez. Eu acho que faz total sentido, porque aí você faz direito, faz bem feito. Mas eu acho que quanto mais a gente se qualifique, mais desafios a gente vence, mais a gente se fortalece, mais a gente muda as perguntas, entende? Então, assim, essa questão da flexibilidade ela é importante por conta disso. Porque, como disse a Daline, como você vê as coisas e você se enxerga, que vai permitir a tua flexibilidade. Deixa eu ver se a Lu conseguiu entrar aqui. Ela realmente não está conseguindo, viu, gente? E as pessoas continuam falando de curso. Olha, cursos disponíveis, vai lá no site da matrícula, você entra mas não encontra o site, pi.senac.br, aí lá em cima tem um quadradinho, você clica, aí você vai ver todos os cursos disponíveis. Mas só está oferecendo curso remoto? Sim, mas os cursos presenciais, eles estão lá porque eles estão previstos dentro dessa programação pedagógica. Porque, enfim, esse negócio vai passar, né, gente? E a gente vai estar muito mais fortalecido. Então, eu acho que é ver realmente como oportunidade. A gente precisa aprender a criar oportunidades diante desses cenários que são tão complexos, na verdade. A gente está diante de uma complexidade e que eu acho muito interessante porque ela não é só na cidade que a gente está, no nosso estado, no nosso país, ela é global.
ela é global, entendeu? Então, assim, é um momento em que o mundo inteiro está vivendo isso. E isso nos fortalece, porque nós não estamos sozinhos vivendo isso. As empresas estão vivendo isso, as nossas famílias estão vivendo isso, as pessoas que moram nas ruas, as pessoas que já estão internadas, as pessoas... E aí, muita coisa que a gente já estava vivendo também ganhou essa exponencialidade. Por isso que eu falei no caso das mulheres que estão hoje, o índice de violência contra a mulher aumentou no mundo inteiro, porque as mulheres, as famílias, as pessoas, nós estamos confinados e esses agressores, eles estão dentro de casa com as mulheres o tempo inteiro. E aí, junta com a pressão, com a tensão, com tanta coisa que orbita em torno dessa violência, e os índices aumentaram bastante. E os canais de denúncia também diminuíram, né, por conta desse isolamento. Então, tem pouca oferta de serviços que possam nos atender nesse nível, nesse momento. Pessoal, eu acho que a Lu não vai conseguir entrar. Eu vou botar aqui mais uma vez para ver se ela consegue entrar. Mas vocês não se preocupem. Eu tenho receio de sair, vocês não voltarem e vocês me largarem. Né? A Lu disse que não está conseguindo, ela mandou uma mensagem aqui no Zap, no WhatsApp, dizendo que está com problema de conexão, né? Ela está em Brasília, mas a Luciana é maravilhosa, viu, gente? O que ela falou aqui, eu acho que deu para a gente perceber bastante que a gente precisa, nós precisamos nos desenvolver, né? E a gente precisa repensar, e a gente está numa oportunidade incrível. Veja como oportunidade. Uma oportunidade para você se conhecer, se reconhecer, uma oportunidade para você acessar conteúdos que são incríveis e você se encontrar dentro disso. Uma oportunidade de você planejar, talvez com um pouco mais de tempo, ou com um pouco mais de atenção, a sua vida, o teu trabalho, o teu negócio. Acho o Senac muito importante dentro disso, porque na próxima terça-feira é o Dia Mundial da Educação. Olha o desafio da educação, e eu acho incrível, porque os atalhos vão acabar. Tudo passou pela educação sempre, né? A própria educação profissional, ela forma para o trabalho, mas ela forma para o empreender. O Senac está desenvolvendo uma série mostrando pessoas que foram qualificadas dentro do Senac e que hoje estão rodando os seus trabalhos, né? Mesmo diante do cenário de pandemia, eles estão conseguindo fazer uma entrega, respeitando as medidas que precisam ser respeitadas. Gente, falta 10 minutinhos, você sabe que a gente só pode 1 hora, né? A Lu entrou aqui pedindo desculpa, não está conectando, não tem nada, Lu, você está assistindo aí, né? Não tem problema, Lu, a gente vai marcar de novo, a gente só tem 5 minutinhos para a gente se despedir aqui, porque com 1 hora ela cai e a gente começou pontualmente, né? Não tem problema nenhum, esses problemas de conexões, eles acontecem, eu acho que você deu o recado no sentido de deixar claro o que nos impede de ter essa flexibilidade. Queria muito agradecer o Senac Piauí pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Na próxima terça-feira, às 18 horas, o professor Luiz Marinho, que é instrutor do Senac, professor de várias faculdades, ele vai estar aqui conosco falando como o poder da gastronomia para vencer uma crise, para vencer uma guerra. E vocês serão os nossos convidados novamente, tá bom? E acompanhem as redes do Senac, porque tem muita live nacional da Confederação Nacional do Comércio que está acontecendo e que está sendo compartilhado, né? Também dentro das redes sociais do Senac. Também do Senac Nacional. Muita coisa boa está por vir, gente. Todas as equipes estão debruçadas para oferecer o melhor para vocês. E a gente tem certeza que vai dar certo e que a gente vai... Dói, mudança dói, não é simples, não é fácil. Não pense que é assim, que é tão simples. Não, não é simples, não. Mas o Steve Jobs disse que o simples é o domínio do complexo. Então, a gente tem que dominar essa complexidade de algum modo. Eu domino um pedacinho aqui, você domina daí, e a gente vai vencendo essas histórias todas aí juntos, né? Acho que a gente está diante também de uma oportunidade da gente trabalhar em comunidade, né? Da gente reconhecer a importância do outro dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, fazer esse negócio rodar junto, porque a solidariedade já era um caminho sem volta para a humanidade e agora é sem dúvida. Então, seja solidário com você, se entenda, faça essa imersão, veja o que faz sentido para você, veja o que está acontecendo no mundo e veja
com um olhar de oportunidade. Esse negócio está acontecendo para mais de 7 bilhões de pessoas. Cada um vai reagir de um modo. Você vai estar em que grupo? Você vai estar em que comunidade? Se você tem dificuldades, procure ajuda. Tem uma oferta gigante de psicólogos atendendo nas internets hoje. Procure um amigo, desenvolva um protótipo. A gente tem que prototipar a vida. Mas eu quero ir para um lugar tal, eu quero trabalhar com isso. Quer uma dica? Liga para a pessoa que já está trabalhando onde você está trabalhando, ou que já está no negócio que você quer fazer, ou que já roda essa estratégia. Pergunta para ela como é. Então, vai pegando essas referências, vai buscando as referências, e aí a gente vai sendo flexível, forte, e juntos a gente vai vencer esse negócio, tá bom? Muito obrigada, né? Até a próxima terça às 18 horas. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Lu! Vamos marcar de novo, meu amor, tá bom? Beijão, pessoal!